O desespero está batendo e o Bolsonaro está ficando cada vez mais complicado nessa investigação das denúncias do Sérgio Moro, investigação que está sendo conduzida pelo Celso de Mello no STF e pela Procuradoria-Geral da República. A coisa está ficando feia, porque os depoimentos não mostram a versão do Bolsonaro, mesmo eles tendo combinado os depoimentos, os três generais, o Ramagem, o superintendente novo da Polícia Federal do Rio de Janeiro e os bolsonaristas, não está dando certo, porque eles estão caindo em contradição. Um fala uma coisa, vem o outro e fala outra, aí diz, aí vem o outro e fala outra. E os investigadores estão com a pulga atrás da orelha, pensando, pô, tem coisa errada aí, porque geralmente onde há fumaça, há fogo. E nesse caso, eu sei que há fogo, você sabe que há fogo, mas para provar juridicamente tem que ter mais elementos e estão aparecendo esses elementos. Eu vou dar alguns exemplos. O depoimento do general Heleno, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, aliado de primeira hora do Bolsonaro, um dos maiores aliados, o depoimento dele foi péssimo para o bolsonarismo. Por quê? De certa maneira, de um lado ele matou no peito e falou, não, o Bolsonaro é inocente. Mas de outro lado ele deixou escapar que o Bolsonaro falou sobre proteger amigos e familiares. E isso consta nos autos, ou seja, os investigadores vão ter que levar em conta isso. Então ele deixou escapar. Não adianta você inocentar a pessoa por 99% do seu depoimento e aí em um segundo você deixar a verdade transparecer. Então a coisa está ficando feia, mas o depoimento do Ramagem também faz os bolsonaristas caírem em contradição. E quando alguém cai em contradição, a justiça geralmente sabe que essa pessoa provavelmente está mentindo, que estão combinando uma mentira e não deu certo. Vamos falar quais são as contradições, mas antes, você quer ver a casa cair? Nessa briga Bolsonaro e Moro, você torce para a briga? Você jogaria gasolina no fogaréu, na fogueira? Se inscreve no canal e curte o vídeo aqui. Quando você se inscreve no canal, a chance do canal aparecer para outras pessoas que não estão inscritas no canal, como vídeos sugeridos ou na página inicial do YouTube, é muito, muito maior. E aí, os bolsonaristas, a principal estratégia deles é bombardear todas as pessoas, a população, com mentiras por todos os lados, seja no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Facebook e também no YouTube. E no WhatsApp principalmente. Mas se você se inscreve no canal e os vídeos começam a aparecer, eles mentem e a gente quebra essas mentiras mostrando a verdade. Então é um segundo, é de graça se inscrever no canal, é só clicar em inscrever e você está inscrito. Se você tiver o YouTube Premium, o YouTube para quem paga para o YouTube, acho que é R$20 mensais, nem sei quanto é, você clica no botão Seja Membro e vai aparecer para você a opção Seja Membro gratuitamente. Então você não paga nada, se você já tem o YouTube Premium, e você ajuda porque o canal recebe do YouTube. Então é de graça, o próprio nome vai dizer, seja membro gratuitamente, e você está ajudando muito. E é um segundinho também de graça. Agora vamos falar sobre as contradições. A primeira contradição foi o general Ramos, eu falei isso aqui ontem, ele caiu em contradição, ele acabou desmentindo o Bolsonaro, mas o general Heleno também. O general Heleno disse que o Bolsonaro falou claramente em proteger amigos e filhos, e isso consta nos autos. Os procuradores, quer dizer, os investigadores, eles fizeram a anotação, Bolsonaro estava querendo proteger filhos e amigos. O que eles têm que provar agora, para poder fazer a denúncia, e isso talvez demore alguns dias ou algumas semanas, é provar como o Bolsonaro queria proteger filhos e amigos. Uma coisa, o Bolsonaro falou em entrevista que, não tem nenhum filho meu sendo investigado pela Superintendência, pela Polícia Federal do Rio de Janeiro, então não tem como eu ter falado sobre isso. Mentira. O ex-superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro falou, não, mas o Flávio Bolsonaro está sim sendo investigado. Já o Bolsonaro, uma contradição, já tem ali uma mentira. Há, no total, 22 investigações entre familiares e amigos, 19 investigações de amigos e familiares do Bolsonaro na Polícia Federal do Rio de Janeiro. 19, contando milícias, amigos, milicianos, tudo. 19 investigações, então tem muita coisa. Quando ele fala em proteger amigos e familiares, tá ficando cada vez mais claro do que o Bolsonaro estava se tratando ali. Tá, aí temos outra contradição. Aí veio o depoimento do Ramagem, e o Ramagem deixou escapar no depoimento que muita gente não sabe, mas em agosto o Bolsonaro já trocou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. O superintendente antigo, ele tem um ranking, que é o ranking de quem trabalha mais,
quem faz mais operações, eu não sei quais são os critérios que se usa no ranking, mas é o ranking de produtividade. O Rio de Janeiro era quarto no ranking. E o Bolsonaro trocou em agosto o superintendente. O novo superintendente teve uma conversa muito não republicana com o Bolsonaro antes de assumir. O Ramagem deixou escapar que ele levou para conversar no Palácio do Planalto com o Bolsonaro o novo superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que assumiu em agosto. Então, fora da agenda, claro, uma conversa secreta. Então aí já começa a aparecer como é que o Bolsonaro queria proteger familiares e amigos. Coincidência ou não, logo antes desse superintendente que assumiu em agosto ser retirado do Rio de Janeiro, que o Bolsonaro queria retirá-lo e colocar alguém da confiança dele, porque ao que tudo indica ele não confiou muito nessa pessoa. Ele assumiu em agosto, mas as investigações continuaram. Talvez para tentar ganhar a confiança do Bolsonaro, logo 2 dias antes do Moro pedir demissão, a Polícia Federal do Rio de Janeiro pediu arquivamento da investigação contra o Flávio Bolsonaro sem nem ter quebrado sigilos, nem nada, por falta de provas. Assim, não fomos buscar as provas, mas como as provas não chegaram até nós, ou seja, queria que a prova caísse do céu para eles, também vamos encerrar aqui por falta de provas. Talvez fosse a tentativa dele se manter na superintendência, mas não adiantou. O Bolsonaro trocou esse superintendente por outro após a demissão do Moro. E falou até que ele foi promovido. Mas tem uma coisa, olha só, tinha um superintendente até agosto do ano passado. Ele era o quarto no ranking de produtividade. Entrou esse que foi demitido agora há pouco. Ficou de agosto até abril. Ele era o 22º no ranking de produtividade. Então o Bolsonaro tirou um cara que era número 4 e colocou um cara que era o quinto pior de todos os estados. E aí o Bolsonaro cai em contradição, porque primeiro ele teve uma conversa secreta com ele antes. A primeira coisa. A segunda coisa, o Bolsonaro falou que o problema era a produtividade. Se o problema fosse produtividade, ele não teria trocado o outro superintendente, que era o quarto. E muita gente diz que quando se troca o superintendente, é normal a produtividade cair por alguns meses. Então, talvez ele, sendo o 22º ou o quinto pior, seja uma coisa normal. Mas, se o problema era a produtividade, por que o Bolsonaro promoveu o superintendente do Rio de Janeiro para um cargo em Brasília, para um cargo de diretoria de chefia da Polícia Federal? Tem alguma coisa errada. Quando você tem uma empresa e você é o chefe, e você reclama, esse funcionário não está produzindo, eu vou trocar aqui. Você vai promover o cara que não está produzindo? Não faz sentido. Então o Bolsonaro vai caindo em contradição cada vez mais. Ele promove alguém que ele fala que não está produzindo e ao mesmo tempo ele colocou essa pessoa que não produzia no lugar de alguém que produzia muito, que era o quarto num ranking com 27, um dos melhores. Ele tirou, colocou um cara ruim e promove o cara ruim. A coisa está se desenhando de uma maneira em que fica cada vez mais claro que o Bolsonaro estava querendo proteger os filhos dele. E não só os filhos dele, a gente só fala do Flávio Bolsonaro, do Carluxo, talvez do Eduardo, apesar que o Eduardo Bolsonaro mora em São Paulo, seria a Polícia Federal de São Paulo. Mas tem uma outra coisa. No Rio de Janeiro é onde estão as milícias. E as milícias lavam dinheiro junto com o Flávio Bolsonaro Queiroz, isso está provado. O Ministério Público do Rio de Janeiro está chegando nisso, de que o dinheiro da rachadinha, dinheiro que o Flávio Bolsonaro roubou, dinheiro público que ele roubou, esse dinheiro abastecia as milícias, é direto do gabinete do Flávio Bolsonaro para o Queiroz, do Queiroz para as milícias. É claro, com o conhecimento do Flávio Bolsonaro, o dinheiro é dele, foi ele quem roubou. Se você rouba o dinheiro é seu. Se você dá para outra pessoa financiar a milícia, o Queiroz era como se fosse o intermediário entre Bolsonaro, Queiroz intermediário, milícias construindo prédios irregulares, fazendo empresas de fachada e tudo mais. Então, e Adriano da Nóbrega administrando tudo isso. É por isso que o Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro ficaram tão chocados quando Adriano da Nóbrega morreu. Foi uma pancada neles. Mataram o chefe do meu esquema. A coisa tá ficando feia. E o Adriano da Nóbrega, se tivesse vivo, ele poderia fazer o que fazem os assassinos da Marielle, que é ficar em silêncio e negar. E aí o Bolsonaro ia usar isso, tá vendo? O Adriano da Nóbrega tá negando, então não tem nada com isso. Se o próprio miliciano diz que não sou eu, não sou eu. Só que o Adriano da Nóbrega tá morto, ele não pode mais negar. Então quando aparecerem as provas, não tem uma testemunha a favor do Bolsonaro. Não tem mais, porque ele tá morto, ele foi assassinado. Então o Bolsonaro sabe que essa investigação das milícias vai explodir em algum momento. Então, trocar a Polícia Federal, ele pode travar outras investigações de milícias que façam com que a investigação do Ministério Público fique mais difícil. Esse é o objetivo do bolsonarismo. E tem uma outra coisa que ninguém tá sabendo.
O Bolsonaro, quando oferece cargos ao Centrão em troca de apoio, o Bolsonaro está oferecendo superintendências de polícias federais de vários estados. Aí tem um cara corrupto lá no Pernambuco, o Bolsonaro fala, quer trocar quem é a Polícia Federal aqui? Aí você pode roubar à vontade, rouba, saqueia, faz o que quiser, toca o terror, porque você vai colocar um amigo seu na superintendência da Polícia Federal e a Polícia Federal não vai atrás de você. E o Bolsonaro está oferecendo isso para vários deputados do Centrão, os líderes, claro, do Centrão, em troca de apoio de vários deputados para não sofrer impeachment, para não sofrer um afastamento quando essa denúncia, se a denúncia for para frente e apresentar a denúncia, o Congresso vai ter que votar. Bolsonaro é afastado ou não? É uma votação igual o Temer teve 2 vezes. O Temer comprou votos, cometeu crimes e tudo mais. Mas o Bolsonaro ele também está fazendo já o mesmo, comprando os votos para que ele não seja afastado, porque senão ele é afastado por 180 dias durante as investigações. Só que uma investigação em que já apresentaram denúncia é porque provavelmente já tem elementos e provas. E aí a gente sabe que o Bolsonaro não sendo mais presidente e não tendo mais toda essa barganha, que é dinheiro público oferecendo para os bandidos, o que vai acontecer? O Bolsonaro vai ser investigado e vai acabar preso. Então, para não acabar caindo e depois preso, o Bolsonaro está oferecendo até isso, superintendências da Polícia Federal para bandidos do Centrão. E quando a gente fala bandidos do Centrão, o pessoal fala, são uns corruptos do Baixo Clero. Não, é bandidão, é gangster, é bandido da pior espécie esse pessoal do Centrão. Não todos, mas muitos líderes do Centrão é gente que está envolvida em crimes piores do que as milícias que estão envolvidas com o Bolsonaro, é gente de máfia mesmo. E o Bolsonaro está oferecendo superintendência da Polícia Federal para gente dessa laia. Por quê? Porque o Bolsonaro está acostumado com gente dessa laia. Ele se envolve com miliciano, ele se envolve o chefe lá da milícia que é aliada do Queiroz, que tem ligações com Queiroz, que era abastecida pelo dinheiro da rachadinha, era um assassino de aluguel, Adriano da Nóbrega. Ele criou o escritório do crime, ele é suspeito de mais de 20 assassinatos. A pessoa ia lá, queria matar alguém, contratava quem? O escritório do crime. O nome já diz o que eles faziam. Escritório do crime. Que é um crime, vai no escritório do crime. É isso. Ele era um assassino de aluguel, por muito tempo ele foi apontado. E as provas sumiam, porque quem falava que ele era morto. Quem tentava provar, era morto. Então as provas sumiam. Agora quem foi morto foi Adriano da Nóbrega. Então a coisa tá ficando feia pro bolsonarismo. Cada vez mais feia. Vamos ver onde é que isso tudo vai acabar. E você quer que a verdade apareça? Se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos pra cima do bolsonarismo. Vamos aqui expor que o Bolsonaro tá pra cair. A gente tem que dar um empurrão final. Ajuda, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, curte o vídeo, deixe seu comentário e vamos pra cima. Falou!